nossa última aula, nós paramos, né, tratando aí sobre a locação e a venda do imóvel, tá? Agora nós vamos continuar trabalhando esse assunto, né? Nosso próximo tema agora, pessoal, vocês estão enxergando aí a tela, né? Tá tudo certo? O nosso próximo tema agora, pessoal, são as hipóteses de resilição do contrato de locação, tá, pessoal? São situações onde o locatário podem resilir o contrato. Às vezes a lei usa a expressão rescindir, pessoal, mas aí vocês interpretem como se fosse resilir, tá? Essas hipóteses, pessoal, estão lá no artigo 9º da lei, que a gente vai ver agora. Artigo 9º da lei de locação. Vamos lá. Aqui, ó. A locação poderá ser desfeita, primeiro, por mútuo acordo, pessoal. 2, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. 3, em decorrência da falta de pagamento do aluguel ou de mais encargos. E 4, para a realização de reparos urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou podendo ele se recuse a consenti-las. Tá, pessoal? Aqui a lei, então, traz para nós 4 hipóteses de resilição do contrato. A primeira hipótese, pessoal, que está no inciso 1, é a única hipótese que é resilição bilateral, ou seja, o distrato, que é a resilição por mútuo acordo entre as partes. Logicamente, pessoal, como vocês estudaram lá no distrato, na teoria geral dos contratos, pessoal, vocês viram que se a vontade das partes, o conjunto das partes, serve para celebrar um contrato, também serve para dissolver, para distratar, para resilir esse contrato. Então, o locador não tem mais interesse, o locatário não tem mais interesse, por que vão continuar? Então, vamos fazer o distrato. Ok, pessoal? Essa é a única situação do artigo 9 que representa resilição bilateral. Todas as 3 demais situações, pessoal, representam resilição unilateral, né? Quais são essas 3 demais situações? Essas aqui, pessoal. Primeiro, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Primeira hipótese, tá? Segunda hipótese, pessoal, em decorrência da falta de pagamento do aluguel. Tudo isso aqui já está lá no inciso, tá? Não precisa nem anotar, porque isso aqui é a redação do próprio inciso do artigo ali, tá? E quarto, para a realização de reparações urgentes, pessoal, que foram determinadas pelo poder público. Então, alguma situação aí precisa aí reformar a estrutura do imóvel, por exemplo, pessoal, porque o imóvel pode estar correndo risco de cair aí, né? Então, nessa situação, nós vamos ter aí esse reparo urgente determinado pelo poder público e aí o locatário é obrigado a consentir ela, tá, pessoal? Então, dependendo da situação, dependendo do tamanho da reforma que tiver que fazer, né, não vai ter como o locatário permanecer no imóvel, né? Ou ele pode não autorizar que isso aconteça, mas como o poder público mandou, pessoal, nessa situação, então, o locador pode resilir o contrato. Ok, pessoal? As outras 2 situações, pessoal, essa primeira aqui, que é a decorrência de prática de infração legal contratual, é o descumprimento de algum dever do locador ou do locatário, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tanto legal quanto contratual, tá? E a terceira hipótese aqui logicamente, o pagamento do aluguel é imprescindível, né, pessoal? Se o cara não está pagando aluguel, eu posso resilir o contrato. Próximo tema nosso aqui, pessoal, é o efeito da morte do locador e do locatário, tá? Os efeitos, na verdade, pessoal, são parecidos, mas um pouquinho diferente em relação a um ou ao outro, ok? Então, vamos lá. Em relação à morte do locador, pessoal, em relação à morte do locador, nós vamos ter o artigo 10. Morte do locador, nós vamos ter o artigo 10 da lei de locação. O que fala o artigo 10? Ele é bem simples, pessoal. Artigo 10, morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Então, pessoal, vamos anotar aqui, morrendo o locador, nós vamos então ter aí a transmissão da locação para os herdeiros, tá? Automaticamente essa locação é transmitida para os seus herdeiros. Certo, pessoal? Ok? Agora, em relação ao locatário, pessoal, a situação é um pouquinho diferente. Em relação ao locatário,
a situação é um pouquinho diferente, está lá no artigo 11 do Código. A ideia é a mesma, pessoal, também vai transmitir, em regra, também vai transmitir. Só que a forma dessa transmissão, pessoal, é um pouquinho diferente. Olhem lá no artigo 11. Morrendo o locador, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro e, sucessivamente, faltou um demais aqui na redação do artigo, né, os demais herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel, tá? Então, olhem aqui, pessoal. Nós vamos ter aqui, então, na primeira situação, apenas referente às locações para fins residenciais, ok? Então, nas locações para fins residenciais, pessoal, em primeiro lugar, nosso contrato de locação vai se transmitir para o cônjuge ou companheiro que morava ali com o locatário falecido, tá? Esse é o primeiro detalhe. Tá? Então, morreu o locatário, ele era casado ou tinha união estável, pessoal, automaticamente esse contrato se transmite para o cônjuge. Lembrando, pessoal, que nessa situação aqui vai se aplicar o que vocês viram lá no artigo 12 do Código, tá? Em relação ao fiador, tá? Só lembrando, só tendo essa pequena lembrança do que vocês viram na aula passada, tá? Então, pessoal, na locação residencial, em primeiro lugar, com a morte do locatário, eu vou transferir o contrato para o cônjuge ou companheiro. Não tem cônjuge ou companheiro interessados em manter a locação, pessoal, eu vou transmitir para os demais herdeiros necessários, tá? Porque o cônjuge também é o herdeiro necessário, né? Então, demais herdeiros necessários aqui, pessoal, que residiam no imóvel, tá? Pessoal, tem essa condição aqui, tá? Que residiam no imóvel, tá, pessoal? Ok? Então, demais herdeiros necessários, desde que residiam no imóvel. E, em terceiro lugar, pessoas que viviam na dependência econômica do contrato, desde que residentes no imóvel também. Então, agregados em geral, tá, pessoal? Agregados em geral também podem aí continuar na locação. Mas aqui tem um detalhe importante, pessoal. A regra é que continua em relação ao cônjuge companheiro, ou os herdeiros necessários, ou pessoas que viviam na dependência econômica do locatário, desde que residentes no imóvel. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Se ninguém tiver interesse, ou se eles não tiverem interesse, pessoal, na verdade, eu não vou ter essa transferência. Se eles não tiverem interesse, pessoal, eu não vou ter essa transferência aqui. Tá? Então, aí eu vou ter a extinção do contrato. Tá? Então, vamos supor, pessoal, o cônjuge morreu, a mulher não quer continuar sozinha na casa, vai voltar a morar com a mãe. Ela pode encerrar o contrato de locação. Tá? Os herdeiros não têm interesse, vai encerrar o contrato de locação. Não tem pessoas com dependência com interesse em continuar o contrato. Então, o pessoal também pode encerrar o contrato de locação. Esse é o inciso 1. Vamos ao inciso 2 agora. Olhem lá, pessoal, inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, ou seja, comércio, pessoal, locações comerciais para fins empresariais, quem vai assumir o contrato é o espólio num primeiro momento, tá? O espólio assume o contrato no primeiro momento e depois, se for o caso, o sucessor do negócio, pessoal. Então, aqui o que vai acontecer? Em primeiro lugar, pessoal, morreu o dono de uma empresa, que isso aqui, pessoal, logicamente, a gente tem que considerar que isso aqui não é uma sociedade, tá, pessoal? Isso aqui é uma empresa individual ou situação onde, apesar de ser uma sociedade, foi um sócio que assinou o contrato de locação no seu nome pessoal, tá? Se for nessa situação de que o sócio assinou o contrato da locação no nome pessoal dele, mas se refere a uma sociedade, pessoal, logicamente que a sociedade vai assumir essa locação aí, nem se discute isso. O problema, na verdade, pessoal, é quando nós temos empresas, firmas individuais, né? Onde nós não temos sociedade em si. Como é que fica a situação nessa hipótese aí, pessoal? Em primeiro lugar, nós vamos ter aí a transmissão para o espólio, tá, pessoal? E, em primeiro lugar, nós vamos ter a transmissão para o espólio. Ou seja, gente, o dono da empresa morreu, da firma individual, por exemplo, morreu, pessoal, automaticamente essa locação vai ser transferida para o espólio, tá? E aí, pessoal, vai depender do seguinte,
se o sucessor, se algum dos herdeiros assumir o negócio, pessoal, então um filho resolveu assumir a empresa do pai, firma individual do pai. Então esse filho, esse sucessor vai assumir a locação. Então esse sucessor, o filho que assumir a empresa, o negócio do pai, vai assumir a locação. Agora, pessoal, se os herdeiros decidirem fechar o negócio, então aí o contrato vai estar extinto. Nosso próximo tema é a sublocação. A ideia da sublocação aqui, pessoal, é a mesma que a gente estudou lá no Código Civil, tá? Igualzinho. Só tem alguns detalhezinhos que nós temos que observar especificamente para a locação de imóveis, tá? Então vamos lá. Primeira regra que a gente tem que observar aqui, pessoal, é que a sublocação, ela é permitida, tá? A sublocação, ela é permitida, desde que não vedada pelo contrato, tá? Então, se não houver nenhuma proibição no contrato, pessoal, a sublocação, ela é permitida sem problema nenhum, tá? Assim como a cessão também é. Agora, pessoal, pode haver a proibição e, na verdade, a maioria dos contratos de locação tem essa proibição, tá? A maioria dos contratos de locação tem essa proibição aí. Bom, tendo essa permissão da sublocação aí, pessoal, nós vamos observar 4 artigos relacionados a isso na lei de locação. Primeiro, o artigo 14, que ele é bem claro, bem curtinho, bem facinho, pessoal, e ele vai falar uma coisa bem óbvia também, né? Na sublocação, pessoal, vão se aplicar as mesmas disposições da locação, tá? Na sublocação se aplicam as mesmas disposições da sublocação, tá, pessoal? Então, vejam, isso é uma coisa óbvia, né? Porque a sublocação nada mais é do que uma locação, né? Se é uma locação, eu vou aplicar também, logicamente, as mesmas disposições relativas à locação, lógico, fazendo as adaptações necessárias, mas eu aplico a mesma disposição legal, porque é uma locação, né? Agora nós vamos para o artigo 15. Esse aqui é importante, pessoal. Aqui, artigo 15, vai falar para nós o seguinte, aqui, rescindida, leia-se resilido, tá? Resilido ou fim da alocação, resilida ou fim da alocação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização ao sublocatário contra o sublocador. Pessoal, olhem só que importante isso daqui, pessoal. Esse artigo aqui significa dizer o seguinte: a sublocação, pessoal, ela fica vinculada à locação. E é lógico isso, pessoal, porque a sublocação, ela deriva, ela decorre da locação, tá, pessoal? Então, a sublocação, ela deriva, ela decorre da locação. Como ela deriva ou decorre da locação, pessoal, logicamente é que se a locação acabar, obviamente que a sublocação também vai acabar, ok? Então, se a locação acabar, a sublocação também vai acabar. Vamos anotar isso aqui. Se extinguir a locação, pessoal, e não interessa o motivo da extinção da locação, tá? Seja porque acabou o prazo, seja porque resiliu, seja porque não pagou o aluguel, não interessa o motivo da extinção da locação, pessoal. Extinguiu a locação, a sublocação também está extinta, tá? Extinguiu a locação, a sublocação também está extinta. Ah, professor, mas e o sublocatário, como é que ele fica nessa situação? A lei fala o seguinte, ó, não tem o que fazer, vai extinguir a sublocação, tá? Então, nessa situação, pessoal, o que nós vamos ter aí? Se o sublocatário tiver algum prejuízo, pessoal, vai poder, então, receber indenização do sublocador, tá, pessoal? Então, o único direito que o sublocatário tem é indenização, tá? Esse é o único direito que ele vai ter em caso dessa extinção aí que nós estamos tratando. Outro artigo importante que nós temos que considerar aqui na sublocação, pessoal, é o artigo 16 do Código. Esse aqui também é importantíssimo. Olha o que o artigo 16 fala. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado, e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Pessoal, olhem só que importante isso daqui, pessoal. O que acontece? Esse artigo aqui ele vai disciplinar a seguinte situação, gente.
temos o contrato de locação entre sublocador e sublocatário, ou entre locador e locatário, tá? A gente tem um contrato de locação entre locador e locatário, certo? E o locatário tem uma sublocação com o sublocatário. O que está acontecendo, pessoal? O locatário não está pagando o aluguel para o locador, certo? Então, o locatário não está pagando o aluguel para o locador e o locador entra com uma ação cobrando os aluguéis do locatário, pessoal. Nessa situação é que eu vou aplicar o artigo 16, pessoal. Havendo ação, por qualquer motivo, do locador em relação ao locatário, pessoal, o sublocatário responde subsidiariamente, principalmente em relação à cobrança de aluguel, tá, pessoal? Então, o que significa isso? Qual é a importância desse artigo, pessoal? Primeiro, ele vai falar que o sublocatário é responsável subsidiariamente em relação à locação, ao valor do aluguel principalmente, tá, pessoal? Então, em razão disso, o que nós podemos dizer, pessoal? Que havendo uma ação de cobrança do locador contra o locatário, pessoal, se o sublocatário tomar ciência dessa ação aí, normalmente ele toma ciência dessa ação, pessoal, o que o sublocatário tem que fazer, pessoal? Ele tem que depositar o valor da sublocação em juízo. Tá, pessoal? Ele tem que depositar o valor da sublocação em juízo. Para quê, pessoal? Para ele não ter que responder subsidiariamente, para ele se eximir da responsabilidade. Tá, pessoal? Então, havendo alguma discussão, alguma ação do locador contra o locatário, principalmente cobrando aluguel, pessoal, atrasado, o que o sublocatário tem que fazer quando ele tomar ciência da existência dessa ação? Ele tem que depositar o aluguel em juízo. Ele tem que depositar o aluguel em juízo. Para quê, pessoal? Para ele se eximir dessa responsabilidade aí do artigo 16. Então, vamos lá, pessoal. O último artigo, artigo 21. Também importantíssimo, pessoal. Esse aqui, inclusive, eu já visualizei na prática. Olhem lá. O artigo 21, pessoal, ele vai tratar de como que eu fixo, qual é o limite da sublocação, pessoal. Olhem lá. O aluguel da sublocação não poderá exceder ao da locação. Primeira parte do artigo aqui, pessoal. O aluguel da sublocação não pode exceder o valor do aluguel da locação. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o limite do valor da sublocação, pessoal? Nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é essa que a gente acabou de ler aí. A locação normal, pessoal, não pode exceder ao valor do aluguel da locação. Tá? Então, numa locação normal, o valor da sublocação não pode exceder ao valor do aluguel da locação. Então, por exemplo, pessoal, eu alugo uma casa e nessa casa tem uma edícula no fundo com quarto, banheiro, cozinha e tudo mais. Tá? Então, veja, pessoal, eu alugo essa casa, pago um valor do aluguel, por exemplo, R$1.000, certo? E eu quero alugar essa kitnet lá no fundo, tá? Eu quero alugar essa kitnet lá no fundo da casa. Beleza, pessoal? Ok? Então, veja, pessoal, isso aí é a primeira hipótese. Então, eu aluguei uma casa, certo? E eu quero alugar essa kitnet que eu tenho lá no fundo da casa. Essa é a primeira situação, pessoal. Qual é o limite do aluguel dessa que eu posso cobrar dessa kitnet aí, pessoal? O limite é o valor da minha locação. Então, se a minha locação é R$1.000, eu posso cobrar no máximo R$1.000 pela edícula no fundo. Obviamente que eu não vou conseguir alugar por R$1.000, né? Mas, vamos lá, eu posso cobrar então R$600? Posso. Tá? Aqui no Brasil, pessoal, não tem muito essa prática, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, pessoal, o que acontece? Muitas vezes a pessoa aluga um imóvel e nesse imóvel, pessoal, que eles alugaram, tem um porão. E o porão é uma outra casa, praticamente. E aí, então, o que eles fazem para ajudar no orçamento aí, para cobrir o valor desse aluguel, pessoal, para ajudar no pagamento do valor desse aluguel aí? Eles alugam o porão, né? Eles alugam o porão. Fazem uma sublocação do porão, tá?
Então, é uma prática bastante comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pessoal, eu já vi acontecer em relação a essa situação que eu falei para vocês, de alugar essa edícula no fundo, que é praticamente uma outra casa. Tá? Então, pessoal, nessa situação, não pode exceder o valor da locação. Tá? Então, se o valor da locação é R$1.000, o máximo que eu posso cobrar da sublocação é R$1.000. Certo, pessoal? Ok? A segunda hipótese, pessoal, tá lá na sequência do artigo, que é essa daqui, ó. Nas habitações coletivas multifamiliares, eu já vou explicar para vocês o que são essas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação, tá? Então, olhem lá, pessoal. Vamos aqui à segunda situação, locação de unidade multifamiliar. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, eu alugo, pessoal, um prédio com várias kitnets ou várias unidades autônomas, vários quartinhos, né? E eu monto uma pensão, pessoal, nesse prédio aí, nesse imóvel, tá? Então eu aluguei um imóvel com vários quartos, com várias unidades, tá? E aí então eu resolvo alugar essas unidades, pessoal. Isso é a locação de unidade multifamiliar. Tá? Então, eu vou ter um prédiozinho com várias unidades autônomas e eu vou alugar cada uma dessas unidades aí. Tá, pessoal? Isso é a alocação de unidade multifamiliar. Como é que funciona, pessoal? Isso, um cortiço, exatamente isso. A expressão é bem essa, o cortiço. É que eu não uso essa expressão porque pouca gente conhece ela, né? É mais os antigos que conhecem ou quem leu o livro Cortiço, né? Sabe mais ou menos o que significa isso. Mas vamos colocar um pensionato, né? Uma pensãozinha. Já vi isso acontecer, pessoal. Uma pessoa que eu conheço alugou aí um prédio aí com 15 quartos e ele alugava, pessoal, esses quartos como uma pensão, como um cortiço, né? Veja, pessoal, nessa situação, o valor do aluguel não, a somatória das sublocações, pessoal, não pode ser superior ao dobro do valor do aluguel. Então, pessoal, se o meu aluguel é 1.000, o máximo que eu posso cobrar, somando todas as sublocações, pessoal, é 2.000, ok? Então, somando todos os aluguéis de todas as unidades, o máximo que eu posso cobrar é 2.000, tá? Então, no nosso caso aí, pessoal, se eu tiver 10 unidades num valor de aluguel de 1.000, qual que é o máximo que eu posso cobrar de sublocação? Por unidade. Uma continha matemática bem simples, pessoal. Se eu tenho 1.000, o dobro é 2.000, certo? 2.000 dividido por 10, então eu posso cobrar 200, né? Beleza? Ok, pessoal? A ideia aí é bem simples, bem clara e objetiva. Bom, nosso próximo tema agora, pessoal, é o aluguel. É um tema bastante importante. Pessoal, em relação ao aluguel, nós temos o artigo 17, pessoal. Artigo 17 da Lei de Locação, ele vai falar para nós aí como é que deve ser estipulado o valor do aluguel. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira ou a sua vinculação à variação cambial ou salário mínimo, pessoal. Esse artigo aqui parece ser bem simples, mas ele não é, pessoal. Ele tem bastante informação que nós temos que considerar, né? Primeira informação que nós temos que considerar desse artigo, pessoal, é que a estipulação do aluguel é livre entre as partes, pessoal. Então, as partes podem estipular livremente o aluguel da locação, tá? Logicamente, pessoal, que assim, às vezes não tem muita negociação, né? O locador define o aluguel, o locatário cabe aceitar ou não e ter uma contraproposta, né? Igual é lá no Código Civil, tá, pessoal? Então, o valor da locação, o aluguel, ele é estipulado livremente entre as partes, tá? Mas, pessoal, dentro desse artigo 17, nós temos algumas situações que não podem ocorrer. Primeira situação que não pode ocorrer, pessoal, na fixação do aluguel, é deixar a fixação desse aluguel, pessoal, ao arbítrio de uma das partes, tá, pessoal? Assim como lá no contrato de compra e venda, nós vimos que isso não pode, pessoal. Aqui na locação, nós também não podemos deixar ao livre-arbítrio de uma das partes a fixação da locação, pessoal, do valor do aluguel. Então, por exemplo, o locatário falar, não, locador, cobra aí o aluguel que você achar que deve cobrar.
Ou o locador fala, não, locatário, paga aí o que você achar que deve pagar. Isso não pode, tá, pessoal? Isso aí é deixar ao livre-arbítrio de uma das partes, tá? Isso aí não é permitido pelo nosso sistema jurídico, tá? O aluguel, ele tem que ser fixado pelo locador e aceito ou não pelo locatário, ou aí ter uma negociação com conta proposta, tá? Então, o livre-arbítrio não é permitido na fixação do aluguel. Ok, pessoal? Outro ponto importante desse artigo aí, pessoal, não pode ser fixado em moeda estrangeira, tá? Ele tem que ser fixado em moeda corrente, ou seja, real. Qualquer locação tem que ser fixada em real, pessoal, moeda corrente do Brasil, que é o real. Ah, professor, mas eu posso pagar em soja? Sim, pode pagar em soja. Ah, professor, eu posso pagar em dólar? Sim, pode pagar em dólar também, tá? Mas a fixação do valor do aluguel, no meu entendimento, na maioria da doutrina, pessoal, é no sentido de que tem que ser em moeda corrente brasileira, ou seja, o real, tá? Terceiro aspecto desse artigo aí, pessoal, não pode estar vinculado à variação cambial, tá, pessoal? Isso aqui também é um problema muito grande, tá? Colocar aí a atualização do valor da locação, pessoal, com vinculação à variação cambial do dólar, por exemplo. Isso também não pode, tá? Tá vedado pelo artigo 17 aí, tá? E a última situação que nós tínhamos, pessoal, e que ainda acontece muito na prática, é vincular o aluguel ao salário mínimo, tá? Isso também não pode. Aliás, pessoal, o salário mínimo não pode ser utilizado em nenhuma hipótese como indexador, tá, pessoal? Salário mínimo, a única situação onde eu posso utilizar como indexador, pessoal, é para pagamento de pensão, só, mais nada, tá? Pensão por natureza de alimentos, natureza familiar ou de responsabilidade civil, mas é só assim que eu posso vincular salário mínimo, tá, pessoal? Demais, não pode haver qualquer tipo de vinculação de prestação em relação a salário mínimo. Tá? Prestação de serviço também pode, tá, pessoal? Porque envolve prestação de serviço, né? Envolve uma atividade, uma remuneração de atividade. Outro ponto importante que nós temos aqui em relação ao aluguel, pessoal, está lá no parágrafo único do artigo 17 e o artigo 18, pessoal. É interessante esses dois artigos, esses dois dispositivos, pessoal, porque eles, na verdade, não diferenciam uma coisa que eu gosto de diferenciar e que a doutrina também, às vezes, não diferencia, que é a diferença entre reajuste do aluguel e atualização monetária do aluguel, tá, pessoal? São duas situações distintas. A atualização monetária do aluguel, pessoal, é atualizar o valor do aluguel de acordo com os índices de inflação. Veja, pessoal, que pela lei da correção monetária, todo contrato de duração que tem uma longa duração, ele deve ser indexado de acordo com a inflação, para evitar a perda do valor econômico da moeda. Então, às vezes, pessoal, por exemplo, o contrato de locação, ele pode durar lá 30 meses, né? Vejo que nesses 30 meses, pessoal, nós temos inflação. E não seria justo para o locador não deixar de ter a correção dessa locação pela inflação. Tá, pessoal? Então, uma coisa é eu ter a atualização monetária pelos índices de inflação, que é a correção monetária, tá? Outra coisa, pessoal, é eu disciplinar reajuste. Reajuste, pessoal, não é correção monetária. Reajuste é eu efetivamente subir o valor do aluguel ou descer, reduzir o valor do aluguel, adequando ele ao mercado econômico imobiliário, tá? Então, são duas situações distintas. Na atualização monetária, eu vou corrigir o valor do aluguel de acordo com os índices de correção de inflação. Na segunda situação, pessoal, eu vou reajustar o valor do aluguel dentro de um acordo entre as partes para adequar esse valor ao mercado imobiliário, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, cuidado com essa pequena diferença aí, tá, gente? Ok? Como eu disse para vocês, pessoal, a doutrina não diferencia isso, então é um cuidado que tem que se ter. Qual que é o primeiro detalhe que nós temos que ter, pessoal? O primeiro detalhe está lá no parágrafo único do artigo 17, que ele vai falar para mim, no meu modo de entender e de alguns doutrinadores que eu sigo, pessoal, ele vai tratar da atualização monetária legal, tá?
que fala o parágrafo único, pessoal, do artigo 17, que eu já vou voltar aqui. Parágrafo único, pessoal. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajuste previstos na legislação específica, pessoal. E a legislação específica fala que nas locações residenciais deve haver reajuste anual pelos índices de inflação, ou seja, pessoal, a atualização monetária anual do valor do aluguel, tá? Então, o parágrafo único, pessoal, está tratando para nós da atualização monetária, ou seja, nas locações residenciais, a atualização monetária, ou seja, nas locações residenciais, o valor do aluguel deve ser reajustado anualmente pelos índices de inflação. Então, por isso, pessoal, que você está lá alugando um apartamento lá, que você está morando. Completou 1 ano de aluguel, pessoal, vem o reajuste do valor da locação por um índice de inflação. Tá? O correto é isso, e a maioria das imobiliárias fazem isso. Completou 1 ano de aluguel, vem a correção da locação por um índice de inflação que está lá no contrato, tá? Ou na falta dele, normalmente pelo IGPM, tá, pessoal? Ou pelo índice de mercado imobiliário, certo? Ok? Então, essa é a situação do artigo 17, parágrafo único. A segunda situação, pessoal, é a cláusula contratual de reajuste ou de atualização monetária, tá? Pode acontecer, pessoal, do meu contrato ter essa cláusula aqui, ó, seja para atualizar monetariamente ou seja para reajustar o aluguel anualmente. Aqui, pessoal, não importa o tipo de locação, pode ser em qualquer contrato de locação, tá? Lembrando, pessoal, que se for pelo índice de atualização monetária, é pelo IGPM, o índice de mercado de construção imobiliária, tá? A regra. Agora, se for reajuste anual, não, pessoal. Se for reajuste mesmo, aí eu vou seguir o mercado econômico do imóvel, tá? Então, eu vou analisar como é que está a valoração econômica daquele imóvel naquele bairro, tá? Então, subiu, então eu vou subir o valor do aluguel. Desceu, eu vou reduzir o valor do aluguel. Isso está lá no artigo 18 do Código. É lícito as partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Então, essa aqui é a segunda situação. É a situação onde eu vou ter no próprio contrato uma cláusula de atualização monetária ou de reajuste anual, tá, pessoal? Normalmente, ou é pelo IGPM ou é pelos índices do mercado imobiliário, tá? Nosso artigo 19, que é o próximo artigo que a gente tem que tratar, pessoal, ele está relacionado exatamente ainda a esse assunto aqui, pessoal. O que o artigo 19 fala? Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato, ou seja, 3 anos sem reajuste, não é atualização, tá? Atualização, se for residencial, principalmente, pessoal, é anual. Agora, pessoal, pode acontecer de, após 3 anos de vigência do contrato, ele não ter nenhum reajuste pela situação econômica do imóvel no mercado, seja para mais ou para menos, tá, pessoal? Então, após esses 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, pessoal, poderão pedir, locador ou locatário poderá pedir revisão judicial do aluguel para fins de ajustá-lo ao preço de mercado, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de diferenciar a atualização monetária de reajuste, tá? O artigo 19, pessoal, ele está tratando de reajuste, não de atualização. Então, pessoal, pode acontecer de eu ter lá uma locação de um imóvel residencial que está tendo lá anualmente a sua atualização monetária pelo índice de inflação, mas veja, pessoal, que às vezes esse índice de inflação, o IGPM, por exemplo, não acompanha a valorização ou desvalorização do mercado imobiliário naquela região, pessoal. Então, pode acontecer, por exemplo, eu estar hoje com o valor do aluguel atualizado em R$900. Só que, por exemplo, os apartamentos naquela região hoje estão sendo alugados por 1.200 apartamentos semelhantes. Veja, pessoal, que mesmo havendo as atualizações monetárias, o valor atual do aluguel não retrata o mercado imobiliário, tá? Ou para menos, pessoal. Eu estou pagando 900 quando, na verdade, o valor do aluguel naquela região caiu para 600. Então, veja, pessoal, então, após 3 anos sem reajuste, tá? É possível a revisão do aluguel, né? Seja para aumentar, seja para
diminuir o valor desse aluguel. Artigo 20. O artigo 20, pessoal, traz para nós uma regra e uma exceção, né? Esse artigo aqui vai responder uma pergunta, pessoal, que a maioria de vocês fazem ou já me fizeram. Qual que é a pergunta, pessoal? Posso cobrar o valor do aluguel antecipadamente? Olhem lá, pessoal. Salvo as hipóteses do artigo 42 ou da locação para temporada, o locador não pode exigir o aluguel antecipado. Olhem aqui, que importante isso, pessoal. É uma prática muito comum no mercado e que não é permitido, pessoal. A regra, locador não pode exigir o valor do aluguel antecipado, pessoal. O aluguel ele sempre deve ser cobrado no mês subsequente. Então, pessoal, aluguei, começou o aluguel no mês de março, pessoal, a primeira alocação é paga no mês de abril. E aí depois maio, junho, julho, agosto e por aí vai. Então, pessoal, a regra é essa. O aluguel é sempre pago no mês subsequente ao vencido. Então, se eu comecei o aluguel em março, eu vou pagar a primeira aluguel em abril, tá? Não pode, pessoal, a regra é que não posso cobrar o primeiro aluguel em março, ou seja, o aluguel antecipado, tá? Essa é a regra. Exceção, pessoal. O próprio artigo 20 traz para nós duas exceções. A primeira exceção, pessoal, é uma exceção que creio eu aqui, bastante gente já visualizou, que é a locação para fins de temporada. Então, pessoal, se você aluga lá um apartamento lá em Bonito, ou aluga lá na praia um apartamento, né, para você passar lá um tempinho lá, né, para descansar e tal. Veja, pessoal, que normalmente nesse tipo de locação, o locador cobra antecipadamente o valor do aluguel. Por quê? Porque é permitido, está aí no artigo 20. Tá? O locador pode cobrar antecipadamente o valor do aluguel no contrato por temporada. A segunda exceção, pessoal, já é uma exceção um pouquinho mais complexa, que envolve a ideia do artigo 42 da Lei de Locação, que se refere, pessoal, às locações sem garantias locatícias. Então, por exemplo, nosso contrato de locação não tem fiador. Nessa situação, pessoal, pode haver cobrança antecipada de aluguel. Minha mãe mesmo, pessoal, tem uma situação de um imóvel que ela aluga sem imobiliária e o locatário, pessoal, não tinha fiador. Então, o que ele se comprometeu? A pagar antecipado o aluguel para minha mãe, pessoal. Pode isso? Sim, pode. Tá, pessoal? É possível esse tipo de, nessa situação aí, ter a cobrança antecipada do aluguel quando não há no contrato garantia locatícia, como, por exemplo, a fiança, tá, pessoal? Exemplo, essa situação que eu falei para vocês aí, né, da minha mãe, que tem uma locação de um imóvel dela, em que o locatário não deu fiador, então ele paga antecipadamente o aluguel. A nossa aula agora, pessoal, ela vai se restringir aos direitos, aos deveres, melhor dizendo, do locador e do locatário, tá? Que a gente não vai anotar muita coisa, pessoal, porque a maioria das situações estão lá no artigo do código, tá? Não vou trabalhar hipótese por hipótese, pessoal, porque é bastante extenso, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês, pessoal, as principais ideias dos deveres do locador e do locatário, começando pelo locador, pessoal. Olhem lá o artigo 22 do Código. O locador é obrigado a, primeiro dever do locador, entregar o imóvel no estado necessário para ele servir à utilidade que ele se destina, pessoal. Então, o locador, da lei de locação, desculpa, Sinara, verdade. Então, da lei de locação, tá, pessoal? Artigo 22 da lei de locação. Pessoal, então, o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel no estado suficiente, pessoal, para ele servir à destinação econômica que está lá no contrato, tá, pessoal? Logicamente que ele não pode entregar um imóvel destruído, né? A não ser que o locatário se obrigue a reformar, né? Não, senão, não. Ok? Outro ponto importante, pessoal, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico da coisa, não, né? Não ficar perturbando o locatário, evitar que terceiros perturbem o locatário na posse do bem e tudo mais. Ok, pessoal? Outra obrigação importante aqui, pessoal, responder pelos vícios anteriores à locação, tá? E aí, em cima disso daí, pessoal, é importante o inciso 5. O inciso 5, pessoal, é o fundamento
daquele termo de vistoria que a maioria das locações tem, pessoal. Quando vai começar a locação, a imobiliária vai lá e faz uma vistoria, pessoal, do imóvel e descreve todos os detalhes, todos os pontos, todos os defeitos, tudo que se refere ao imóvel, pessoal, para o locatário entrar, tá? Isso é uma obrigação do locador, tá? O locador é obrigado a fornecer ao locatário, se ele solicitar, o termo de vistoria do imóvel, constando toda a descrição do estado do imóvel, inclusive, né, os defeitos que ele tem, tá, pessoal? E esse tema é importantíssimo. O locatário, pessoal, quando ele recebe o termo, ele tem que conferir item por item do termo. Isso é importantíssimo, porque às vezes ele não confere, pessoal, e está lá, não colocam, não confere, não colocam algum problema, algum defeito do imóvel, pessoal. E aí, na hora de sair, a imobiliária vai lá e cobra esse defeito que já existia, né? Se você não observou isso no termo de vistoria, infelizmente, aí você vai ter que pagar esse defeito. Outro ponto importante, pessoal, é o inciso 6, fornecer o recibo de quitação do aluguel, né? Lógico, né? Se não foi feito o pagamento por boleto ou por depósito, pessoal, o locador é obrigado a fornecer o recibo de quitação especificadamente do valor do aluguel, tá? Pagar a taxa da imobiliária, responsabilidade do locador. Esse outro ponto aqui, pessoal, também dá muito problema. Eu vou comentar depois um detalhe importante dessa obrigação aqui, pessoal. A regra é o seguinte: quem tem que pagar impostos e taxas e prêmio do seguro, pessoal, a regra é que essa responsabilidade é do locador. Tá aí no inciso 8º, no inciso 8 do artigo 22, pessoal. É a obrigação do locador pagar impostos, taxas e prêmio de seguro contra fogo. Isso é a regra, pessoal. Só que se você olhar lá no finalzinho do inciso, está lá, salvo disposição expressa em contrário. E normalmente, pessoal, tem essa disposição expressa em contrário. E aí, então, quem que acaba tendo que pagar essas despesas? O locatário. Tá, pessoal? Ok? Então, isso aí está expresso. Se tiver expresso que a obrigação é do locatário, então quem vai pagar é o locatário. Em relação a isso, pessoal, é um ponto importante. O que aconteceu uma certa vez, pessoal? Um amigo estava alugando lá uma casa para o locatário, ele alugou. Na conversa, pessoal, eles combinaram que o locatário ia pagar o IPTU. E aí, então, pessoal, o IPTU chegou. E aí o locador mandou, meu amigo mandou esse IPTU para o locatário pagar. E aí o locatário pegou e falou, não vou pagar não. Mas como assim? A gente conversou sobre isso, cara. Você tinha assumido a responsabilidade. Pois é, aí ele falou, pois é, só que não constou essa obrigação no contrato, então essa obrigação é sua de acordo com a lei. Olha só que sacanagem, pessoal. Mas vejam que o locatário, ele está certo. Porque efetivamente, se não está no contrato lá escrito que o locatário é responsável pelo IPTU e por essas despesas que estão aqui no inciso 8, quem é responsável é o locador. Certo, pessoal? Então, infelizmente, o meu amigo foi na confiança, esqueceu de colocar isso no contrato, né? E acabou aí tomando esse prejuizinho do IPTU aí por ano. E por fim, pessoal, um outro ponto importantíssimo que nós temos aqui é o inciso 10, pessoal. É responsabilidade do locador pagar as despesas extraordinárias do condomínio, pessoal. O que seriam essas despesas extraordinárias do condomínio, pessoal? Tá aqui, ó, descrito no parágrafo único. Por despesa extraordinária, pessoal, a gente tem que interpretar tudo aquilo que não é comum, tudo aquilo que não é ordinário, tudo aquilo que não é corriqueiro da manutenção do condomínio, né? E aí, pessoal, o parágrafo único traz aí algumas hipóteses que não são taxativas. Tem outras hipóteses aqui também, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, gente. Por quê? Porque normalmente, pessoal, as imobiliárias embutem na locação, ou as administradoras do condomínio embutem, pessoal, todas as despesas, inclusive as extraordinárias, na taxa de condomínio. E acabam cobrando isso do locatário, quando, na verdade, pessoal, essas despesas extraordinárias são do locador. Então, isso aqui, pessoal, é importantíssimo. O que uma amiga minha faz, pessoal? Uma amiga minha, ela todo mês, ela pede para a administradora da imobiliária, do condomínio, mandar para ela especificadamente o que está sendo cobrado na taxa de condomínio. E, pessoal, sem brincadeira, quase todo mês ela visualiza lá e manda tirar da taxa dela, da parte dela,
essas despesas extraordinárias aqui, coisas que não são corriqueiras, que não são de manutenção do prédio, tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Inclusive, eu já vi taxas de condomínio cobradas de locatário, pessoal, cobrando esse fundo de reserva do locatário, quando, na verdade, essa responsabilidade é do locador, tá? Essa responsabilidade é do locador, não é do locatário. Ok, pessoal? Então, bastante, quem aluga imóvel, pessoal, muito cuidado com isso aqui, pessoal, porque certeza, se você não cuidar, certeza que a administradora do condomínio está cobrando de você coisa que você não deveria pagar, tá? Então, muita atenção em relação a isso daí, para quem mora em apartamento ou condomínio de lotes, imóvel alugado. Essas são as obrigações do locador. Vamos às obrigações do locatário agora. Logicamente, pessoal, que as obrigações do locatário, no artigo 23, tá? As obrigações do locatário, pessoal, a primeira delas, logicamente, é pagar o aluguel pontualmente, né? Isso aí é lógico, tá? Pagar o aluguel pontualmente, né? No prazo estipulado, tá? Todo dia 10 do mês, né? Se for estipulado o prazo, todo dia 10 do mês, ou na falta, pessoal, desse prazo estipulado, né, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. Nós temos, então, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido ou no prazo estipulado no contrato de locação. Essa aí é o principal. Ao lado disso, pessoal, também nós temos um outro dever que é o do inciso 2. Servir-se da coisa conforme a sua destinação econômica, tá, pessoal? Logicamente, ele tem que utilizar a coisa de acordo com a destinação econômica dela. Se é para fins residencial, é morar no imóvel. Se é para fins comercial, é exercer atividade econômica no imóvel, tá? Ah, professor, mas eu não posso montar meu escritório de advocacia no imóvel? Pode, mas desde que a finalidade principal seja a residência, tá? E ao lado dessa utilização da coisa conforme a sua destinação econômica, pessoal, também nós temos que considerar que o locatário tem que tratar o imóvel como se seu fosse, tá, pessoal? Isso é importantíssimo também, tá? Certo, pessoal? Outro ponto importante, restituir o imóvel na forma como recebeu, salvante aí as deteriorações decorrentes do uso normal da coisa, tá, pessoal? Em relação a essa deterioração do uso normal da coisa, pessoal, a gente tem que excetuar a pintura, porque normalmente no contrato de locação falam que se o locatário recebeu a pintura nova, ele tem que devolver o imóvel com a pintura nova, tá? Então a pintura entra nessa exceção aí, pode ser excepcionada aí no contrato. Outro ponto importante dos deveres do locatário, pessoal, está lá no inciso 5, tá? Reparar os danos que causou no imóvel, seja por si, seja por seus dependentes, familiares ou visitantes, tá? Então tem que reparar os danos causados no imóvel. Tá? Não modificar o imóvel sem autorização do locador, inciso 6, também é muito importante. Não posso reformar, não posso quebrar, não posso alterar sem autorização expressa do locador. Outro ponto importante, pessoal, é inciso 8. Pagar as despesas de telefone. A gente tem uma redundância aqui, tá, pessoal? Com força e luz aqui, na verdade, é energia, tá? É uma redundância do artigo. Então, pagar as despesas de telefone, energia, água, gás e esgoto do imóvel durante a vigência da locação, tá? Permitir a vistoria do imóvel pelo locador quando ele quiser vistoriar o imóvel, é um direito do locador vistoriar o imóvel, pessoal, desde que haja aí combinação de prévia de horário de hora, tá? Também, pessoal, é direito do locador, se ele desejar vender o imóvel, pessoal, o locatário, ele tem que permitir a visita de terceiros, tá? Na forma do artigo 27 lá, pessoal, desde também de que seja com prévia marcação de hora, de dia e hora, tá? Ele também tem que aceitar essa visita de terceiros se o proprietário quiser vender o imóvel. Certo, pessoal? Aqui, cumprir integralmente a convenção de condomínio, isso aqui é importantíssimo. O locatário, pessoal, tem que cumprir convenção de condomínio, e se ele descumpre, pessoal, é causa para resilição do contrato de locação, tá? Inclusive com cobrança de multa, se for o caso, tá? Importantíssimo isso. E por fim, pessoal, pagar as despesas ordinárias do condomínio. E aí, pessoal, lá no inciso 12, nós temos o parágrafo único, o parágrafo primeiro, que vai trazer para nós lá, pessoal, olha só o tanto de despesa ordinária que tem aqui, tá, pessoal? Tem bastante despesa ordinária, ou seja, o que é uma despesa ordinária? Aquela comum de manutenção do edifício ou do condomínio de lotes, tá? Então, tudo que é ordinário, tudo que é comum de manutenção, o locatário é obrigado a pagar, tá, pessoal? Só cuidado com essa última hipótese aqui, tá?
Constituição do fundo de reserva é responsabilidade do locador. Reposição do fundo de reserva, pessoal. Se esse fundo de reserva for utilizado para pagar despesas ordinárias, tá? Se o fundo de reserva for utilizado para pagar despesas ordinárias, então, pessoal, o locatário tem que repor esse fundo de reserva, tá? Desde que foi usado para despesas ordinárias. Se foi usado para despesas extraordinárias, o locatário não tem que repor. Então, veja, pessoal, olha só. Estragou o portão de elevação. Se for para consertar, despesa ordinária. Se tiver que trocar o motor, pessoal, despesa extraordinária. Já passou a etapa da manutenção, né? Estragou o sistema de incêndio e pânico do prédio, pessoal. Se for para reparar, ordinário. Se tiver que trocar todo o sistema, extraordinário. Certo, pessoal? Tá com uma infiltraçãozinha na laje lá no prédio, pessoal. Se for para consertar, ordinário. Se tiver que reformar, pessoal, extraordinário. Em relação a isso aqui, pessoal, mais alguns detalhes que nós temos que considerar ainda. Em relação ainda aos deveres, pessoal, nós temos o artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos, despesas ordinárias do condomínio, pessoal, o locador poderá cobrar tais verbas junto com o aluguel do mês. Isso aqui não tem nenhuma dificuldade, tá? Então, eu posso cobrar junto com o aluguel, tá? A questão, pessoal, está no parágrafo único. Então, se o locador antecipar o pagamento, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário quiser reembolsá-lo integralmente. Pessoal, esse parágrafo único já gerou problema aqui em Dourados, inclusive foi até manchete de jornal há uns 10 anos atrás, mais ou menos, pessoal. Então, vamos lá. O que o artigo 25 fala? O artigo 25 vai falar para nós o seguinte: a cobrança de impostos, taxas e despesas ordinárias do imóvel, pessoal, podem ser incluídas junto com o aluguel. Então, lá no boleto do aluguel, pessoal, pode estar lá incluído imposto, taxa, despesas ordinárias de condomínio, tá? Então, pode estar tudo junto lá no valor do aluguel. Isso aí é fácil, isso aí é simples, não tem muita dificuldade. O problema, pessoal, está no parágrafo único. Às vezes, por exemplo, o locador vai lá e paga o IPTU antecipado e pega o desconto desse pagamento antecipado do IPTU, lá, por exemplo, 30%, 40% de desconto, né? Só que na hora dele cobrar do locatário, pessoal, ele cobra o valor cheio, parcelado, mês a mês no aluguel, tá? Ele pode fazer isso, pessoal? Pode. Foi essa aí a bomba que estourou na época lá, no manchete do jornal. Tamanha foi a falta de orientação jurídica na época, pessoal. O locador pode fazer isso. Ele pode pagar antecipado lá no município e cobrar o valor cheio no aluguel mês a mês. Ele pode fazer isso sem problema nenhum. A única coisa que ele não pode, pessoal, é que se o locatário quiser pagar esse IPTU antecipadamente, ele não pode se recusar, tá? Então, se o locatário quiser pagar e obter essa vantagem do desconto, pessoal, o locatário pode fazer isso? Pode. E o locador não pode se recusar, tá? Agora, pessoal, o locador quer pagar antecipado, pega o desconto e pode repassar o valor total do IPTU para o locatário, sem problema nenhum, tá, pessoal? Isso não está errado, está permitido lá no artigo 25 do Código. Para a gente encerrar, pessoal, o artigo 26, tá? O artigo 26 é também um artigo importante, tá? O que o artigo 26 fala, pessoal? Necessitando um imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumbe ao locador, o locatário é obrigado a consentir. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resilir o contrato. Então, vamos resumir o que esse artigo 26 está querendo dizer para nós, pessoal. Primeiro detalhe desse artigo 26. Pessoal, às vezes é preciso fazer reparos urgentes no imóvel, pessoal. Por exemplo, o poder público mandou reparar o imóvel, como a gente já viu lá em cima, né? Aí vem a pergunta. Primeira questão que nós temos que considerar. É possível o locatário continuar no imóvel? Se não é possível o locatário continuar no imóvel, o locador pode resilir, tá? Então, se não é possível o locatário continuar no imóvel, o locador pode resilir, como nós vimos lá em cima, no comecinho lá da nossa aula, na hipótese de resilição. Agora, pessoal, é possível o locatário continuar no imóvel? Se sim,
Se o locatário pode continuar no imóvel, pessoal, aí nós vamos ter o problema e a aplicação do parágrafo único do artigo 26, tá? Então, olhem lá o que o parágrafo único do artigo 26 fala, pessoal. Se a reforma, se esse reparo durar até 10 dias, não tem efeito algum, tá? Então, o locatário continua, eu vou fazer os reparos e o locatário vai continuar lá, a locação vai continuar normalmente, sem nenhum problema. Ok, pessoal? Beleza, essa é a primeira situação. A segunda situação, pessoal, se esse reparo durar entre 10 e 30 dias, o que nós vamos ter? Possibilidade de abatimento no valor do aluguel, tá? Se o reparo durar entre 10 e 30 dias, eu vou abater o valor do aluguel proporcionalmente aos prejuízos que o locatário está tendo por causa dessa reforma que está tendo que ser feita aí, tá? E por fim, pessoal, se esse reparo durar aí mais de 30 dias, pessoal, o locatário vai poder rescindir o contrato. Certo, pessoal? Beleza? A ideia do artigo é bem essa. Então, vamos resumindo isso daí, pessoal. Eu preciso fazer os reparos urgentes, seja porque o poder público mandou, ou seja porque está precisando mesmo, o imóvel está caindo nos pedaços, lá eu preciso consertar ele. Tá? Nessa situação, eu tenho que fazer a pergunta: é possível o locatário continuar? Se não é possível, pessoal, o locador pode rescindir. Tá? Agora, se é possível ele continuar, pessoal, se essa reforma durar 10 dias, não tem efeito nenhum no contrato de locação. Se a reforma durar entre 10 e 30 dias, pessoal, é possível o abatimento no valor do aluguel, né, proporcional aí ao prejuízo que o locatário está tendo por causa da reforma, certo? E por fim, pessoal, se ultrapassar 30 dias, né, se essa reforma ultrapassar 30 dias, então o locatário vai poder rescindir o contrato de locação.